Começou a gravação. Beleza. Então, boa noite, gente. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. A gente vai começar a falar da Agenda 3, que é, na verdade, uma revisãozinha, né, que é sobre a avaliação de desempenho, tá? A agenda está rolando ainda, então é mais para, né, quem ainda não terminou, quem ainda não fez, ainda dá tempo. E quem já fez, rever aí os conceitos, né? Dá para, queira ou não queira, você está estudando aí novamente sobre avaliação de desempenho, que é o conteúdo dessa agenda. Então, o que a gente vai estar revisando aí? Os principais conceitos, que é sobre a importância da avaliação de desempenho, os critérios e indicadores para uma avaliação. Então, por exemplo, cordialidade, criatividade, rapidez, a avaliação tradicional versus a avaliação 360, o papel do feedback nesse processo de avaliação, então, qual que é a importância de dar uma devolutiva, né, ao avaliar o desempenho de um colaborador, e o registro e análise dos resultados dessa avaliação para poder aplicar aí planos estratégicos, melhorar, capacitar, enfim. Então, colocamos aqui em forma de pergunta, né? Aí o João vai acompanhando no chat, né? O que diferencia, quem quiser falar também, fique à vontade, tá? Acho que até é mais legal se vocês falarem, né? O que diferencia a avaliação tradicional da 360 graus? Alguém já chegou a ler o conteúdo? Né? Porque é uma revisãozinha. Pessoal, vamos aproveitar para participar, para a gente interagir. A apresentação vai ter algumas perguntas. Procurem responder com a gente. Vocês podem responder no chat, que eu vou estar de olho e eu aviso o Alê. Ou vocês podem já abrir o microfone e falar direto com a gente, tá bom? Queremos a participação de vocês. Assim fica muito mais dinâmico, né? E às vezes o aluno tem uma resposta diferente, né, daquilo que a gente dá, né, ou fala. Então ficaria muito chato colocar só conceito aí. A gente queria ouvir um pouco vocês também. Alguém colocou no chat? Não, no chat ainda não. E aí? Qual é, pessoal? Fala pra gente. Quem que nós temos online aqui? Adelina, Evelyn, Flávia, Josiane, Carlos, Vanessa. Qual que é a diferença entre as avaliações? Vamos pensar assim, avaliação, né? O que é uma avaliação? O nome avaliação, eu acho que as pessoas julgam por algo ruim, né? Então, mas o que é essa avaliação? Vocês vão fazer o exame, né, no final do ano. O que é esse exame, essa avaliação? Pode falar, Flávia, pode abrir o microfone e falar à vontade. A avaliação tradicional, ela, sim, tem uma... É o superior que faz essa avaliação, né? É uma pessoa. Agora, a avaliação 360, ela envolve colegas de trabalho, quando é sobre vendas, envolve clientes. É uma avaliação que envolve as pessoas que estão em torno, né, do profissional. Muito bem, perfeita a definição. É a Flávia que falou? Isso. Parabéns, Flávia, é isso mesmo. Então, a avaliação tradicional geralmente é feita pelo superior. É uma avaliação de como anda a performance, como anda aquele colaborador dentro da empresa na realização das suas tarefas. E a avaliação 360 também é uma avaliação que é feita tanto pelo superior,
como muitas vezes pelos clientes, pelos colegas de trabalho, né? Então, todas as pessoas que têm contato com aquele colaborador participam dessa avaliação, avaliam o trabalho dele. Dentro de uma avaliação de desempenho, é importante ter o feedback. O feedback é uma devolutiva. Por que a gente espera uma devolutiva? Por que é importante? Para a gente avaliar os pontos a melhorar e os pontos que estão bem. Exatamente, Flávio. Então, quando vocês fazem um curso à distância, estou comparando o trabalho com um curso, né? É importante quando a gente dá a devolutiva, porque se você faz uma avaliação, faz um trabalho e você não sabe como que você foi, se você foi bem, se você foi mal, você fica perdido, né? E esse fato de você ficar perdido gera um monte de problema dentro da empresa, desmotiva, né? As pessoas acham que, eu fui avaliada porque vão me mandar embora, né? Se você não der um feedback, né, o porquê que você está avaliando aquele colaborador, ele fica sem saber o que fazer e o que pensar. Então, o feedback, ele é importante para direcionar, para saber a necessidade de um treinamento, de uma, né, que nem você falou, né, uma capacitação, o que ele precisa, às vezes é mais algo que ele tem que trabalhar em relação a alguma habilidade, né, ou até mesmo uma competência, ou também é uma forma da própria empresa saber onde pode investir em treinamento para os funcionários, né? Então, o feedback é importante para que aquele funcionário saiba o que está acontecendo e saiba por que ele está sendo avaliado. Quer complementar alguma coisa, João? Quero, cara. E assim, também dá o olhar, né, em relação ao funcionário. O funcionário, ele pode ver esse feedback e perceber, né, por qual caminho ele deve trilhar para melhorar os pontos fracos, né, ou então até os pontos fortes que foram indicados e se tornar cada vez melhor. Então, toda avaliação de desempenho vai ter como feedback as coisas boas que foram identificadas, né, como os pontos fortes, mas também vai mostrar as deficiências. E aí o funcionário ele pode se planejar, poxa, eu deveria aprender inglês, eu deveria aprender uma técnica diferente de comunicação. Isso ajuda com que o funcionário consiga planejar a sua carreira, né, tanto na empresa quanto uma carreira acadêmica para o futuro profissional dele. Isso aí. Para a gente fazer uma avaliação, a gente precisa ter critério, né? O que seriam esses critérios para você poder avaliar um funcionário? Posso responder, professora? Pode, porque o pessoal está quieto hoje, só a É, Flávia aí participou um pouquinho. mas eles vão participar com a Pode ficar gente. à vontade, Flávia, se quiser falar novamente, a gente gosta, viu? Uma coisa importante, né, quando a gente vai participar ou desenvolver ou criar uma avaliação de desempenho, é que nós temos que fazer uma comparação. A avaliação é uma comparação. Então, esses critérios, eles vêm da função do cargo, né, ou das competências que aquele cargo exige. Então, se você está fazendo uma avaliação de desempenho para uma pessoa que é um office boy e para um analista financeiro. Não pode ser a mesma avaliação, porque as competências, os conhecimentos, as habilidades são diferentes para cada um desses cargos. Então, nós, né, como vocês, como técnica de administração, de repente podem atuar nessa área, trabalhar nessa área, precisam ter essa percepção. A avaliação de desempenho, ela não pode ser a mesma para todo mundo, por quê? Porque os critérios devem ser diferentes para cada cargo ou função. E esses critérios estão relacionados exatamente à expectativa, né, das competências e habilidades daquele cargo ou daquela função.
Exatamente, são os parâmetros que eu vou ter para poder comparar com o que eu espero para aquela função, né? Então, que nem o João falou aí, se o colaborador precisa melhorar, por exemplo, o inglês dele, então eu vou colocar que para aquela função é necessário, né, você ter essa competência aí do inglês fluente, por exemplo. Vamos dizer que o inglês dele não é tão fluente, né? Então, eu faço uma comparação, dou esse feedback, essa devolutiva, aí o funcionário ele pode estar melhorando aí, né, o inglês, ou até mesmo a empresa pode estar trabalhando aí para que os funcionários dela desenvolvam também aí essa competência e as habilidades também. Beleza? Alguém colocou alguma coisa no chat? Não, no chat o pessoal tá caladinho. Vamos Tá. participar, hein, pessoal? Então, vamos continuar aí. Uma coisa, né, que as pessoas confundem aí, né, é em relação à avaliação e punição. Avaliação é punição? Quem Coloquem tem aí, medo da avaliação? Quem será que tem medo de ser avaliado? ou quem não gosta, né, de ser avaliado. Porque A geralmente, Flávia, a Flávia falou pra gente no chat que não considera aí a avaliação como uma punição, né? hum, por quê, Flávia? Você já foi avaliada? A Flávia já foi avaliada algumas vezes. Conta pra gente sua experiência, como que foi, que empresa foi, qual cargo que você ocupava. Enquanto acho que a Flávia está escrevendo, né? Eu não sei se o João já foi Não, avaliado. no Oi? chat aqui, tô guardando ela responder pelo chat aqui. Eu Tá, vou responder porque escrever demora muito. tá bom, Pode Flávia. falar, Eu fica à vontade. eu fui avaliada algumas vezes, quando eu fazia estágio, depois quando eu trabalhava. Eu acho importante a avaliação porque dá um parâmetro, né, de como a gente está indo, se a gente precisa melhorar. Então, eu acho que é muito importante ter uma avaliação. Legal. Então, o que eu ia falar, né? Não sei, né? Nós, professores, a gente também é avaliado, né? Seja no online ou no presencial, eu já fui avaliada. Nós somos avaliados tanto no online, né, Jota? Isso. Como também, né? Eu não sei na escola que você atua, mas nas escolas que eu trabalho, no presencial do Centro Paulo Souza, a gente passa todo ano por avaliação de desempenho. Então, a gente também é avaliado, e é legal, no começo, quando isso começou, gerou um pouco de desconforto nas pessoas, porque eu acho que não é todo mundo que gosta de ser avaliado, né? As pessoas já vê isso, muita gente, por isso que eu coloquei aí no slide, a avaliação é uma punição, porque as pessoas relacionam que elas vão ser punidas por, às vezes, não ter atingido, né, algum critério que o cargo exige. E, na verdade, não, a gente não deve enxergar como uma punição se a empresa trabalha, né, a avaliação de desempenho de uma forma correta, de uma forma que os funcionários saibam o que eles estão sendo avaliados, saibam os critérios que estão sendo utilizados como parâmetro, quando se é dado um feedback, né? Então, no meu caso, ajudou bastante para a melhoria das minhas aulas, para a melhoria do meu dia a dia, até dar uma motivada quando você acaba realizando esse tipo de avaliação da forma correta.
né? Então, ela acaba sendo uma ferramenta importante, tanto para a empresa, como também para o colaborador, né? Então, em termos que nem o Jota falou, né? Para plano de carreira, ou se ele tem uma outra perspectiva, né? De crescimento, de melhorar para outras empresas, também, né? Então, a avaliação acaba sendo um norte, né? Essas devolutivas, esse feedback do que você tá, do nível que você tá e, consequentemente, né, você pode fazer um planejamento aí de como você pode melhorar. É isso aí. Eu já trabalhei numa empresa e todo ano tinha avaliação de desempenho. E quando surgiu o assunto na empresa, né, todo mundo falava assim: ó, o facão tá vindo, vai ter corte, quem não conseguir vai ser demitido. E aí tinha essa característica dentro da empresa por falta de clareza de como é uma avaliação de desempenho, para que que ela serve. Na verdade, o objetivo naquela empresa, quando eu trabalhava, na área de informática, o objetivo da avaliação era identificar algumas coisas que poderiam ser melhoradas, porque o departamento de RH queria criar estruturas de treinamento, de capacitação, para que cada funcionário em cada área da empresa tivesse a oportunidade de desenvolver melhor os seus talentos, as suas competências, de aprender mais e, obviamente, com isso, a empresa teria um melhor resultado, a empresa teria melhores condições, né, de ter um desempenho melhor, mais produtividade, mais assertividade dentre os funcionários. É isso aí. Algum comentário no chat? Posso passar? Pode passar, o chat tá tranquilo. Ó, eu coloquei aqui, eu não sei se o pessoal vai interagir, mas a ideia era da gente discutir, debater, né? O cliente avalia, a Flávia até falou no início, né? Ela comentou aí da avaliação 360, né? No caso do ponto de vista do cliente. Os clientes, eles podem avaliar os colaboradores? Em que situação que vocês acham que é útil isso? Né? Porque na avaliação 360, a gente pensa assim, todos que têm contato com aquele colaborador poderiam avaliar, certo? Vai fazendo 56, 57, e assim vai. Boa noite, pessoal que entrou agora aí. Noite. A gente está com debate aí na tela, vamos participar. Pode puxar no chat aí. O que vocês acham? Vocês acham que o cliente ele pode avaliar os colaboradores? A Flávia está falando que avalia, ó. A Flávia colocou no chat que o cliente avalia e é de grande importância uma avaliação do cliente. A Carla concorda. Tem alguém aí que trabalha como vendedor? Tem A alguém? Flávia trabalha com vendas. E aí, Flávia? Tem mais medo da avaliação do cliente ou da avaliação do seu gerente, ou supervisor, ou seu líder dentro da empresa? É do cliente, né? Porque se o cliente faz uma boa avaliação, é perfeito, é ótimo, mas se a avaliação for negativa aí fica ruim, né? O supervisor pode até gostar, mas a avaliação importante é a do cliente. Uma avaliação ruim do cliente pode atrapalhar uma carreira, será? Pode ser um risco envolver clientes no processo também, gente? Porque tem um benefício, né? Que nem a Flávia falou, quem trabalha com vendas, né? Atendimento ao cliente, beleza, porque o foco é atender o cliente. Mas qual seria o risco, às vezes, de você envolver um cliente nesse processo? E aí, gente? O risco pode ser, por exemplo, às vezes você faz tudo para o cliente,
mas uma vírgula que não sai como ele gostaria, ele fica incomodado e isso já é um motivo para ele começar a debater, né? Avaliar de uma forma negativa. Eu acredito que é complicado, né? Ter avaliação do cliente, mas acredito também que tem uma grande importância dependendo do mercado, dependendo do que é trabalhado, né? Uhum. De repente, um pequeno detalhe que acontece no relacionamento com o cliente, ele te faz uma avaliação ruim, isso pode afetar o teu trabalho, né? Às Mas vezes responde, às vezes, né? Às vezes até, que nem a Flávia falou, uma vírgula que não saiu como que ele queria, às vezes ele faz uma avaliação negativa, mas não corresponde, né? Todo aquele trabalho, né? Que às vezes você faz ou que você atendeu. Desculpa, eu te cortei, João. eu ia falar que a mágica da avaliação 360, a magia da avaliação 360 é exatamente essa, né? Quando você tem uma avaliação vindo de todas as direções, não vai ser uma avaliação ruim que vai mostrar o que é o seu trabalho, como é seu trabalho. Por isso que a avaliação de 360 permite uma visão holística daquele funcionário, daquela pessoa, né? Uma visão de todos os ângulos. Então, de repente, dentro da empresa você foi bem avaliada, com seu supervisor, com seu par que trabalha junto com você, com as pessoas que se relacionam de outros departamentos também te fizeram uma boa avaliação, e vários clientes participaram da avaliação também, e apenas um ou outro fizeram uma avaliação ruim. Então, isso não vai indicar que você teve uma avaliação, que o seu desempenho é ruim por causa de uma ou outra pessoa. A avaliação 360 permite você unir todos esses feedbacks, né? E aí sim tirar uma conclusão. Se você teve uma avaliação ruim com o cliente, teve uma avaliação ruim com seu supervisor, teve uma avaliação ruim com a pessoa do outro departamento, teve uma avaliação ruim com o seu colega de trabalho, aí quer dizer que seu desempenho realmente não é bom. Mas se for algo pontual, a avaliação 360 permite, né, que a gente desconsidere aquela avaliação ruim, porque sabe que pode ter algo por trás dela que não reflita a realidade daquele colaborador. Isso aí, perfeito. Então, vamos passar aqui. Então, o que a gente viu hoje, né, da Agenda 3? Essa comparação aí da avaliação tradicional e da avaliação 360, o que são critérios e indicadores, a importância do feedback para o colaborador, e uma coisa que a gente não falou aqui é do registro dos resultados, né? Que é importante para se planejar treinamento, ações. Eu tenho que ter documentado na empresa, né? Então, muitas vezes, lá na ficha de cada colaborador, eu tenho que ter essa avaliação, né? E o feedback que foi dado para ele, geralmente, como que as empresas fazem? Né? Apresenta, dá o feedback e ele toma ciência aí desses registros, desses resultados, para que a empresa possa estar atuando também, ou até mesmo o funcionário, né, tentar aí melhorar em alguns aspectos que possam trazer um resultado melhor do trabalho dele futuramente, tá? Deixa eu só complementar que o interessante é que quando a empresa consegue unir as respostas, né, ou as avaliações de vários funcionários, ela pode verificar se de repente ela mesma está falhando, né? Então imagine uma empresa comercial que tem vários vendedores e todos os vendedores tiveram uma avaliação ruim no critério sobre comunicação. Os clientes falaram que a comunicação dos vendedores, de forma geral, é ruim. Os gerentes, os supervisores, todos que se relacionam ali com o vendedor, acabam indicando, fala assim, poxa, a comunicação dele não é legal. A empresa, tendo essas informações registradas, né, tendo esses resultados em mãos, consegue, no momento de dar um feedback, até falar assim, olha, você, funcionário X, você teve um desempenho legal, mas a gente identificou falhas na comunicação.
Mas não foi só de você, toda a equipe teve falhas de comunicação. Então a empresa vai promover no próximo semestre, no próximo período, uma capacitação para que todos os vendedores participem e melhorem aí, né, a comunicação, melhorem o desempenho relacionado a esse critério que é importantíssimo dentro da empresa. Ok? Então isso é importante aí, né, dentro desse registro de resultados. eh, das avaliações. Isso aí. E assim, gente, uma perguntinha aí final aí para vocês responderem no chat, tá? O que precisa existir em uma empresa para que a avaliação 360 funcione bem? O que vocês acham? Boa noite. Analise de um processo, né? Para que isso ocorra com o alinhamento da empresa. Boa noite, Francisco. Não entendi direito o que você disse. Eu acho que deve existir um processo para que essa atividade ocorra, né? Tem que ter um processo, porque nem todas as empresas estão preparadas para uma avaliação 360. É verdade. Perfeito. E vai em consonância com o que a Luísa escreveu no chat, né? Precisa ter uma avaliação bem planejada. Você não pode simplesmente chegar no dia na empresa e falar assim: olha, vamos começar uma avaliação agora. Vem para minha sala. O gerente chega assim: vem, fulano, vem para minha sala, vamos fazer a avaliação. Não, tem que ser algo bem planejado. No começo da aula, a Lei falou para a gente sobre a importância da clareza, da comunicação a respeito da avaliação. Então, o processo de avaliação de desempenho, ele não é só um momento em que uma prova ou um questionário é aplicado. Mas esse momento de avaliação começa muito antes no planejamento, onde os líderes, gestores avaliam, né, analisam cada função, cada cargo dentro da empresa, identificam quais são as competências, as habilidades daquele cargo para desenvolver essa avaliação de forma criteriosa de verdade, né? Sim. Na verdade, é estabelecer esses parâmetros, né? Mais uma pergunta, tá? Como? Não entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta, se por gentileza, se incomodar. Desculpa Pode cortar. falar. Pode Pode falar. perguntar. Mas para aplicar em KPI, um sistema de avaliação, leva um longo tempo, né? Você não falou, né? De bate pronto, assim, que isso ocorre. E para implementar isso aí, exige um tempo para que isso ocorra e para que todos tenham conhecimento da forma como a empresa agora está avaliando todos os colaboradores, enfim, a empresa em si. Exato, né? Quanto maior a empresa, quanto mais cargos tiver a empresa, maior vai ser esse tempo de preparação. Porque vamos imaginar que o departamento de RH que vai realizar essa avaliação de desempenho. Então, os indicadores, né, dessas chaves de desempenho aí, elas precisam estar claras para todos os cargos. Como eu disse no começo, eu não posso fazer uma única avaliação para avaliar todas as pessoas. A avaliação que eu vou fazer para o Office Boy não é a mesma avaliação que eu vou fazer para o gerente de RH. Então, a empresa precisa, é um processo longo, de verdade. E a empresa precisa se planejar e pensar na clareza de comunicação durante todo esse processo, para que as pessoas envolvidas, tanto no desenvolvimento e criação da avaliação, como os funcionários que vão ser avaliados, eles entendam e percebam o que está sendo feito, o porquê está sendo feito e qual é o resultado futuro, né? O que a empresa planeja com aquela avaliação, com o resultado daquela avaliação. Exatamente. A empresa precisa definir, né, para as pessoas que vão avaliar, quais são os critérios que ela quer que essas pessoas avaliem também. Porque senão, né, vira uma bagunça. E para definir esses critérios leva um tempo, né? Exige aí uma preparação, um planejamento, para que quem for avaliar também saiba, né? O que eu vou avaliar do meu colega? O que eu vou avaliar do meu chefe? O que eu vou avaliar
Entende? Então, a gente precisa, a área de administração, o RH, precisa definir aí nessa avaliação o que ele quer avaliar. Se é. E outra, né? Que nem o João falou, especificamente para cada cargo. O que é importante se avaliar para esse cargo? Quais são as competências que se exige nesse cargo? Né? Carla tá com a mão levantada, pode falar, Carla. Tá para ouvir? Sim, Tá. pode falar. Vamos dizer que nesses 360 graus aí, né, onde todas as áreas estão envolvidas. Assim, eu já trabalhei na empresa que eu era avaliada, né, e também já trabalhei onde o gestor me avaliava. Mas nesse dos 360 graus, onde todas as áreas vão participar, eu nunca tive esse contato onde todo mundo participa. E quem que vai dar esse feedback para o, vamos lá, começando lá de cima, onde fala que todo mundo é igual, né? Nessa parte aí da avaliação. Eles não fazem aquela distinção de quem é o diretor e até o mais baixo, né? E o que traz aí de benefício, né, por exemplo, para o lado baixo e para o lá quem está no alto, né, em questão de melhorar, porque a gente sabe, né, você é avaliado, fala que você precisa melhorar isso, e aí quando você tem o outro feedback, o que a empresa precisa melhorar, assim, tem visões e visões, né, tem empresa que entende um lado positivo que precisa melhorar, aí quando você recebe do cliente um feedback, às vezes bom, positivo ou negativo, e aí você precisa desenvolver. E o que assim, falando resumidamente, no meu ponto de vista, que eu entendi, né? E assim, o que eu queria entender. Tem esses lados aí dos 360, né? Pede para a gente como melhorar como pessoa, ou você quer que a empresa melhore também em alguns aspectos, mas isso na realidade, no dia a dia, eu acredito que não aconteça isso, só acontece pro lado do profissional. O cliente reclamando do profissional, que foi bom ou ruim, mas e a gente, e quando você vai fazer aquele feedback para a empresa melhorar, também às vezes não acontece. Assim, tem esse 360 graus, mas eu não sei se realmente é efetivo mesmo. Essa é Ó, a minha vamos lá, pergunta. Carla. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo. Ó. Você começou a falar que a avaliação 360, todos os departamentos avaliam, tá? E Sim. não é necessariamente assim, tá? Mas as Uhum, pessoas que participam da avaliação daquele funcionário específico são as pessoas que se relacionam com ele, tá? Então, por uhum, exemplo, eu estou lá no departamento de informática. Não tem por que alguém lá do departamento de produção, na parte industrial, avaliar o meu desempenho, porque ele não tem nenhum relacionamento comigo, ele não sabe qual é o meu desempenho, tá? Então, o primeiro ponto é esse, ó. Quem avalia uma pessoa, um funcionário, um colaborador, são as pessoas que se relacionam com ela, que têm alguma interação com aquela pessoa. Esses avaliadores podem ser pessoas que estão a nível superior, a nível inferior, no mesmo nível, pode ser pessoas internas ou externas à empresa, como os clientes, fornecedores, dentre outras pessoas, tá? Aí você perguntou sobre o feedback, né? Quando o funcionário recebe o feedback e o que a empresa faz a respeito daquilo. Vamos dividir essa resposta em duas partes. Quando a empresa percebe que fez a sua avaliação, identificou um problema, um déficit, algo que precisa ser melhorado, mas identificou somente em você, e a empresa vai te dar um feedback, vai falar assim, olha, sua avaliação foi desse jeito, mas a gente percebeu, por exemplo, que você precisa melhorar o seu inglês, tá? Nessa empresa é importante falar inglês e seu inglês não está legal, você precisa melhorar. Então, ele te deu um feedback direto sobre o seu resultado, que foi identificado na avaliação de todas as pessoas que participaram. Todo mundo acabou, de certa forma, indicando que o seu inglês não era legal e a empresa está te dando feedback falando que você precisa melhorar esse ponto, tá? Agora, uma uhum, segunda visão sobre essa resposta da empresa é que se esse fator a ser melhorado atinge toda a equipe.
Então, vamos imaginar que você trabalha como vendedora e Uhum. foi avaliado em você que o seu inglês não é legal. Mas toda a equipe também teve uma avaliação parecida com a sua. Todos tiveram resultados ruins com esse critério de inglês fluente, por exemplo. Então, a empresa vai dar um feedback um pouco diferente. A empresa vai assim: olha, a gente avaliou você e avaliou seus colegas, e nós percebemos que a equipe toda não tem o inglês ou a competência necessária em relação à fluência em inglês que nós desejamos. Então, nós vamos preparar para o próximo semestre, no próximo período, no próximo mês, uma capacitação, um treinamento para que vocês consigam aprimorar e melhorar essa competência que é tão importante para a nossa empresa. Ok? Ok. Tinha mais alguma coisa? Será que eu esqueci de algo para te responder? Eu acho que você respondeu tudo, sim. É assim, é porque assim, a gente só vê essa parte aí, assim, pelo menos é o que eu percebo e o que eu já participei, é só mesmo entre o gestor ali, né, da área e às vezes o do cliente para o seu atendimento. É o que assim, o que a gente percebe. Aí tem aquela, pelo menos eu falo com uma empresa que eu já trabalhei. E aí depois tem aquele feedback que o gestor faz com a área para falar, para conversar, para alinhar alguns pontos, mas é assim, a gente não tem o acesso mesmo do cliente ou do gestor. Ele só te avaliou, mas a maioria das vezes eles não te reportam se você daqui 6 meses melhorou ou não melhorou, ou se você pontuou alguma coisa, tanto dele ou alguma coisa assim, também fica assim, só fica do funcionário, mas assim, do 360 graus que eu estou vendo agora em aula, né? Eu nunca Uhum. vi acontecer na realidade, entendeu? É, Tem aqueles também que tem empresas que manda para os seus clientes, né? Ou às vezes a empresa também participa de alguns sites que é onde você mesmo põe lá para estar avaliando, mas eu acredito também que não sei se é muito funcional. Acaba sendo até chato você ficar lá avaliando e às vezes você nem tem aquele retorno, né? Carla, essa percepção sua, ela não está errada, tá? Isso, você tem essa percepção porque muitas vezes até a própria empresa não sabe o que fazer com as respostas ou com o pós-avaliação. A É, empresa vai lá, fez uma avaliação legal, colheu os dados, mas ela não sabe o que fazer a partir daí. Então, às vezes, muitas empresas acabam parando o processo de avaliação de desempenho no feedback ali e não conseguem planejar o que fazer no futuro. Algumas nem mesmo dão um feedback para o funcionário, né, ou para a área toda. Então, sua percepção não está errada, mas esse problema é por falta de um planejamento melhor da empresa. Por isso, a importância desse assunto para vocês enquanto estudantes. Aprendam aqui não só a fazer a avaliação, a desenvolver, ou pensar na avaliação, mas pensar no próximo passo. Depois da avaliação, depois dessa coleta de dados, depois de verificar e analisar esses dados, o que eu, como empresa, vou fazer para meus funcionários? Isso é importante. é que o mais comum é a avaliação tradicional, né? Onde é o chefe que avalia o funcionário e o cliente, que a Carla falou. Né? A 360, muitas empresas nem sabem como aplicar, né? Já é difícil, que nem o João falou, né? Às vezes, trabalhar tradicional, não trabalham, né? Esse feedback, às vezes o registro, né? A avaliação 360, apesar dela ser simples, mas ela exige planejamento, né? Exige organização. É isso aí. Temos algumas participações no fórum. O pessoal falando que é importante, né, ter um planejamento cuidadoso, ter um estudo prévio sobre o assunto, né, ter colaborador motivado para entender esse feedback. De repente a pessoa toma o feedback e fala assim: olha, teu desempenho não é legal. Aí o cara fala assim: ah, também não quero trabalhar mais nessa empresa, vou embora daqui. E o objetivo não é que a pessoa sinta magoada ou que seja algo pessoal, né? É que ela entenda que tem algo a melhorar, porque a empresa não quer desligar aquele colaborador. E o Lincoln também colaborou com a gente aqui, ó, falando sobre a importância do feedback. Ele fez um trabalho na faculdade falando sobre isso e que significa essa importância do feedback é significativa na empresa e na produtividade, né? Eu também concordo, viu, Lincoln? É,
esse feedback, um feedback diário, feedback pós-avaliação, ele tem um custo muito baixo para a empresa e ele faz com que o funcionário tenha um norte, pensando no que ele pode melhorar, no que ele quer fazer, no que ele. Às vezes ele não se enquadra na empresa, ele pode até pensar em sair da empresa. A Nilva também colaborou com a gente, falando que o ponto de vista só vem pro funcionário melhorar. Mas e os patrões? Não muda nada? Seria isso, Carla? Eu acho que está alinhado com o que eu comentei anteriormente, né? A empresa precisa entender o resultado da avaliação e identificar até onde aquele funcionário não tem aquela habilidade, não tem aquela competência, por um déficit da empresa. De repente, a empresa mudou os seus parâmetros e decidiu que todos os funcionários vão trabalhar com um sistema informatizado novo. E aí todo mundo, na hora da avaliação, teve um resultado ruim com esse sistema novo. Então, o que que a empresa vai fazer para melhorar? Como que ela vai promover para que as pessoas estejam ou sejam melhores no seu trabalho, né? Então, a empresa precisa sim ter esse cuidado, né, de demonstrar o que está sendo feito, demonstrar as mudanças, né? Principalmente aí nas pessoas que ocupam cargos de liderança, cargos de gerência e por aí vai. A gente tem o Francisco e o Lincoln com mão levantada. Fica à vontade os dois. Pode falar, gente. Professor, no caso, eu coloquei a política do feedback, como eu fiz um trabalho na faculdade, achei muito interessante fazer sobre referente ao mesmo. Só que, quando eu entrei na minha antiga empresa, eu era do RH na época, a liderança, ela tinha muitas falhas, ou seja, ela aplicava de feedback em nós colaboradores, só que ela não conseguia fazer a gente usar aquelas dicas, opiniões em nossa produtividade. Aí ocasionava o quê? Ocasionava muitas brigas, intrigas e problemas operacionais e de comunicação. Certo, Por isso que é importante a empresa saber o que fazer com a avaliação. Avaliação, as informações, né? E precisa ser rápido, né? Teve o resultado da avaliação, precisa comunicar para todos. Olha, a gente teve o resultado aqui, cada um já recebeu seu feedback individual, e a partir de agora a empresa vai fazer vai fazer um treinamento, vai fazer palestra, vai fazer curso, a empresa vai auxiliar os funcionários ou ajudar os funcionários a pagar uma faculdade. Precisa ter esse feedback rápido de maneira geral aí, para que as pessoas entendam, né? Como se finaliza a questão da avaliação de desempenho. Exatamente. Mais alguma coisa no chat? Não. Então, posso. É que, na verdade, o professor já me respondeu, né? E realmente, quando você faz uma avaliação e quando a empresa ela está direcionada para uma melhoria, uma qualidade, ela já capta esse resultado e fala, não, a gente precisa de uma capacitação dos nossos funcionários, aplica um treinamento, certos treinamentos específicos para determinadas áreas, e para que os seus funcionários entrem dentro da operação, do departamento, já como posso dizer, já capacitados para aquela determinada atividade. Então, o professor já respondeu, já ia perguntar isso, mas ele já respondeu. Então, realmente, quando você faz a avaliação, é para que exija depois uma solução, pode ser individual ou coletiva. Sendo coletiva, um treinamento específico para aquela área, para que todos desenvolvam determinadas competências. E eu penso que grandes empresas já fazem isso, né? Elas já têm esse know-how de colocar treinamentos específicos para cada determinada área, porque ela já identificou os determinados problemas. Obrigado, professor. É isso aí, Francisco. Eu quero só acrescentar algo ao seu comentário, porque o próprio funcionário ele pode analisar o feedback que ele recebeu e, de repente, entender que ele está na empresa ou executando uma função ou um cargo do qual ele não goste, do qual ele não queira, né? Então, de repente, a empresa avaliou e ele precisa ser comunicativo. E esse cara é introvertido. Então, ele olha, ele recebe o feedback, a empresa promove treinamento, promove cursos, né? Promove capacitação, mas esse cara ele não vai se enquadrar naquela função. Então, ele tendo esse feedback e se autoavaliando, ele vai falar assim: poxa, gosto da empresa, meu salário é legal, mas eu preciso de procurar um emprego
que atenda também às minhas necessidades, porque senão eu vou continuar desmotivado a vida toda. O cara vai continuar trabalhando como vendedor, mas ele não gosta de se comunicar, ele nunca vai se dar bem. É isso. Show, obrigado, professor. Gente, ó, só para fechar aqui, relembrá-los, né, das duas atividades que estão abertas aí dessa agenda, né, de avaliação de desempenho. Então, o prazo é até dia 25, né? Quem não fez, aproveita aí até às 11h59, né, do dia 25. Então, é um fichário no qual vocês vão ter que pesquisar aí duas empresas, ou às vezes já conhece, né, duas empresas, já trabalhou em duas empresas que utiliza a avaliação 360, as vantagens desse modelo, quais são as práticas, as boas práticas de feedback, e elaborar uma proposta, né? Tem um estudo de caso lá do Hotel Comfort Mais, então, onde vocês vão ter que colocar aí na resposta quais são as competências a avaliar nos recepcionistas desse hotel, quem deve participar da avaliação e por quê, como fazer o feedback de forma construtiva, né? Então, explicar como a empresa pode apresentar esses relatórios, gráficos, para planejar melhorias. Então, essa é a atividade do fichário. A atividade do debate, que é a segunda atividade obrigatória, vocês vão responder lá no debate, participar, qual que é a competência mais difícil de desenvolver. Se é a competência pessoal, se é a competência técnica, ou se é a competência, se é comportamental. E aí vocês vão justificar com exemplo. Como é debate, assim como fórum, a gente já comentou em outras aulas, é importante que vocês leiam o que os colegas colocaram e comente ou acrescente pelo menos alguma outra informação, um texto, um caso, de pelo menos dois colegas. Pelo menos, né? Então, é importante vocês terem essa interação, porque tanto o debate como o fórum é justamente o que a gente fez hoje, né? A gente fez um debate meio que de forma síncrona aqui, né? Alguns participaram, né, por áudio, outros colocaram no chat, mas na atividade é importante vocês terem essas trocas, tá bom? Então, são essas duas atividades aí dessa agenda, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tranquilo, gente? Deixa eu diminuir aqui, que eu não consigo ver o chat. Eu acho que o J caiu. Só uma pergunta, essas duas empresas, elas devem ser fictícias ou ela pode ser da realidade? Como que a gente vai encontrar essas duas empresas que aplicam? Porque algumas empresas elas não divulgam os seus processos internos, né? Não, mas não é o processo e como que ela faz, o passo a passo, mas as empresas que geralmente usam a avaliação 360. Geralmente são empresas grandes, como o Jota falou, né, que avaliam aí a Google, né, os seus funcionários de diversas formas. Tá? Então, é importante vocês pesquisarem essas informações, vocês encontram na internet, porque não é uma coisa muito específica da empresa. Você não vai pegar um grupo de funcionários, é só se ela utiliza essa avaliação, se tem alguma uma prática diferente de como ela faz, né? Se são os clientes, se são os fornecedores que avaliam, quem são os envolvidos ali. Não sei quem que falou. Então, eu poderia dizer, então, que se eu pesquisar empresas que utilizam o processo, a avaliação 360, tá Isso, ótimo, né? isso.
Empresas que utilizam a avaliação 360. E aí você vai colocar as vantagens desse tipo de avaliação. Show, ok, respondido. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilinho? É uma agenda gostosa, interessante, né? Então, Muita avaliação, que nem o curso. é muita avaliação? Muita. Na verdade, a avaliação é importante, né, Francisco? Fazer o quê? Na verdade, eu acho que a gente é avaliado o tempo todo, né? E hoje em dia, principalmente, tudo que você faz, tanto na vida pessoal como na vida profissional, você está sendo avaliado, né? Então, a gente tem que ter um outro olhar aí para algumas coisas. Com certeza, tem que ter uma avaliação e criar, buscar resultados com a avaliação, claro. Exatamente, exatamente. Beleza, gente? Fechou, muito obrigado. Uma boa noite para você. Valeu, Francisco. Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês participem também das próximas aulas. Né? É importante essa troca aí. E se vocês tiverem dúvida sobre, né, alguma coisa das próximas agendas, tragam, né, para a gente poder responder e ajudá-los aí nos estudos. Tá bom? Boa noite, pessoal. Bom descanso aí, né? E qualquer coisa, a gente está à disposição pelo ambiente virtual, tá bom? Boa noite, gente. Até mais.